Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha gente. Não sei que hora vocês vão ver essa aula, né? Grata satisfação reencontrá-los. Tudo bem com vocês? Espero encontrar todo mundo bem, tá ok? E vamos dar continuidade às nossas aulas. Já estamos chegando na reta final do nosso conteúdo, do nosso ano letivo e remoto e tudo. Não esqueça de assistir a aula bem direitinho, de mandar as dúvidas pelo WhatsApp, como faz o meu amigo Samuel. Muita gratidão, Samuel, que sempre está interagindo, e mais alguns outros alunos que sempre está perguntando, Sulaine, muita gente assim faz essa interação. Eu fico muito feliz com essa interação e não esqueça de mandar os trabalhos para que a gente corrija e a vida segue em frente, as nossas aulas seguem em frente, a JAF segue em frente. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de climatologia, né? Lembrando que o clima são as condições de temperatura, pressão, umidade, massas de ar, correntes marítimas ocorridas em um certo tempo em uma dada área. Então você pega assim a temperatura do Sol, existindo ou não, né? Que pode, assim, em alguma época do ano, principalmente na Europa, o Sol desaparece e vem o inverno, né? Você pega a proximidade da linha do Equador, que é a proximidade, que é a parte mais quente, que é a latitude, né? Você pega a altura das montanhas, que também, quanto mais alto, mais frio, já vimos isso em relevo, né? Você pega as massas de ar, que são os bolsões de ar que circulam sobre nossas cabeças, as nuvens, os rios voadores que pegam e que automaticamente passam sobre nossas cabeças. Você pega a mudança de temperatura que ocorre dentro dos mares frios, tendo uma temperatura quente ou vice-versa, e todo esse pacote dá o clima, tá ok? Então nós vamos ver da classificação de 4 climas brasileiros. Claro que existe clima frio, clima temperado. Eu calculo que tem aproximadamente de 12 a 15 climas no mundo, mas a gente vai ver 4 climas básicos aqui do nosso Brasil varonil, tá ok? O primeiro é o clima semiárido, que vocês estão vendo aqui, né? É um clima quente e seco, é um clima eminentemente do sertão nordestino. O nosso clima da Pinoretama, né? Apesar dele ser semiárido, semiúmido, por conta de quê? Da influência desses ventos, que são os ventos alísios, que ora vem do mar do Batoque, do Balbino e da Caponga, que são esses ventos que trazem as gotículas d'água. Como nós estamos próximos do litoral, nós temos um clima semiárido, semiúmido ou quase úmido, coisa desse tipo. Agora, quando você chega no Quixadá, Jaguaruana, Morada Nova, sim, o polígono das secas, o sertão chique-chique de Tareca e Mariola, você vai ver que é um clima absolutamente quente e seco, né? Com chuvas escassas e mal distribuídas. O que são essas chuvas escassas? É que nós só temos, pessoal, apenas uma quadra chuvosa, que varia de aproximadamente fevereiro, março, abril, maio. Quando chega junho, ela já passa a diminuir e o resto do ano praticamente não chove. Tá, porque esse climograma que vocês estão vendo aqui dá aquela ideia que a gente tem de inverno, que os primeiros meses do ano, na entrada do ano, a gente passa a estar no inverno, principalmente na nossa missa de São José, 24 de março, aliás, 19 de março, tá ok? Mas não, essa é a quadra chuvosa que nós temos, influenciado pelo fenômeno chamado de zona de convergência intertropical. O que é essa zona de convergência intertropical? É as massas de ar que saem lá dos polos e ela vem fazendo uma viagem até a linha do Equador. Nós explicamos na aula passada, esse é um fenômeno chamado de força de Coriolis. Essas massas úmidas e frias vêm e quando ela vai se encontrando com as massas quentes, ela vai fazendo a ocorrência de chuva. Aquela seca volta, se reabastece no Polo Sul novamente, vai fazendo o ciclo. Isso dura aproximadamente um ano. Então, quando chega fevereiro, março, abril, maio, pode ser janeiro até abril, pode ser março, abril, maio, junho, é uma quadra chuvosa, apenas 4 meses, que é o nosso inverno, que não é inverno. Atenção, são chuvas de verão e chuvas de outono. Ela começa no outono e termina no verão, porque o nosso verão começa no dia 21 de dezembro, vai até 21 de março, e o nosso outono começa dia 21 de março até 21 de junho. Não se esqueçam disso. Nós não temos chuva de inverno. A nossa cultura nordestina é a cultura popular que fica dizendo que chegou o inverno. Não, é chuva de verão ou outono. Dá uma oportunidade de vocês fazerem o Enem, vocês não vão errar, por favor. Então essa zona de convergência intertropical, que são esse volume de massa, quando ela está fazendo esse circular dos polos para a linha do Equador, justamente nesses meses ela estaciona aqui no estado do Ceará. Por isso que dá a quadra chuvosa e a nossa chuva de verão e outono, né? Elas são mal distribuídas porque chove apenas 4 meses.
São Paulo, por exemplo, chove o ano todo. Por isso que tem uma riqueza de agricultura, tem uma riqueza de produção na agricultura. Nós não. Nós temos que ou distribuir a água via canais, pela transposição de São Francisco, acumular em açudes e barragens. Por quê? Porque o nosso solo não chupa a água, vamos dizer assim, não absorve essa água, entendeu? Porque é pedregoso, essa água escoa mais, se acumula em açude, tem um alto índice de evaporação, esses açudes também secam muito rápido, por isso que tem que ter uma política das águas que os nossos governantes, ultimamente, têm feito o dever de casa nesse sentido. É difícil, né, pessoal, trazer água de Minas Gerais para distribuir aqui, São Francisco nasce em Minas Gerais, para distribuir aqui para todo o sertão, deve ser uma engenharia pesada e está durando vários anos, mas nós estamos conseguindo, justamente por essa escassez de água, climaticamente falando, pelo clima semiárido, tá ok? Nós temos 500 a 70 milímetros por ano, é muito pouco, né? Pouca quantidade de chuva, com a temperatura elevada, que faz com que essa água evapore rápido, vá embora. Sim, nós temos 4 metros, pessoal, de evaporação por ano. É muita coisa, tu mede 4 metros, é uma distância talvez do chão até o oitão da tua casa. Então é a quantidade de água que some de um açude durante o ano evaporando, por conta de nós estarmos próximos da linha do Equador e o sol aqui ser mais intenso. Já a temperatura elevada, é chuva de verão, outono. Nós temos a quadra chuvosa, que nós falamos, né? A alta evaporação, conforme nós já falamos, e são as condições físicas adversas. Nós não temos um rio do porte do Amazonas que pudesse assim fazer com que essa evaporação fosse até benéfica. Evapora, volta, e continuasse assim um ciclo regular das chuvas. Nós não temos uma cobertura vegetal, porque a nossa vegetação é de caatinga, ela não consegue conter a temperatura elevada, a insolação, entendeu? Nós não temos, o nosso relevo é até abaixo do nível do mar, boa parte do relevo do sertão é abaixo do nível do mar, isso vai dar uma temperatura altamente alta. Nós não temos um relevo elevado, como existe na região sudeste, a grande maioria dos relevos são elevados, exemplo São Paulo. São Paulo é uma cidade, pessoal, que está situada em cima de uma montanha de 960 metros de altura. Então, deveras que esse clima seja frio, e nós também estamos próximos da linha do Equador. Então são vários fatores que se congregam e dá o clima semiárido, né? Com a alta amplitude térmica, tá ok? Ou seja, a diferença entre a máxima com a mínima. Chega a 40, 42 graus 12 horas do dia, vai chegar a 10 graus durante a madrugada, que é a amplitude térmica, que é a diferença diária, mensal, anual, entre uma temperatura maior com uma temperatura menor. Geralmente, onde tem assim climas escasso de muita chuva, a amplitude térmica passa a ser considerável. Então é o nosso clima da região nordeste, né, galera? Aí nós temos o clima equatorial, que é o clima evidentemente da região norte, da região Amazonas. Tá ok? Abrange lá os estados Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima e Rondônia, né? Baixas latitudes, porque está próximo da linha do Equador, automaticamente é muito quente, com a alta pressão, ou seja, a umidade relativa do ar, esse ar vai conter muitas gotículas de água. Pressão é quando as nuvens estão carregadas. Por que as gotículas de água estão muito suspensas na Amazonas? Por 2 fatores. A abundância de água da bacia amazônica, que evapora, e as gotículas de água que ora tem na floresta amazônica, que pelo processo de respiração, ela vai fornecer as gotículas de água pelo processo chamado de evapotranspiração. Então, nós temos uma alta pressão, ou seja, nós temos ventos carregados, ventos pesados, predominando nessa região. Com a temperatura elevada, porque ela está no centro da Terra, está na linha do Equador, né? É onde assim o Sol tem uma incidência mais próxima da Terra, e automaticamente os raios solares estão mais próximos. É diferente dos polos, que os raios solares estão mais distantes, por isso que lá é frio, né? Chuvas abundantes, chega até 3.000 milímetros por ano, muita chuva. Inclusive lá chove todo dia, pessoal. Por que chove todo dia? Qual é a massa equatorial, que é a massa de ar que atua lá, ela evapora, chove. É uma massa que atua diretamente no centro, no coração da região amazônica. Lembrando que nós não somos influenciados tanto pelas massas de ar, pelas nuvens carregadas, a região nordeste. Por isso que é seco, né? Não tem essas influências pesadas dessas massas de ar, que essas nuvens carregadas, esse volume de nuvem bem grande carregado
pelas condições de água e de alta temperatura que existe lá. Então a massa equatorial continental, ela vai definir o que é esse clima da Amazônia. O clima equatorial tem duas características: chove muito e é muito quente. Quem tem parentes ou já teve a oportunidade de ver Manaus, de visitar Manaus, vê que é uma terra que 40 graus dá bem rapidinho, bem ligeirinho, e é sempre calor, sempre muito calor e tudo, né? E por que chove todo santo dia? Porque de 8 da manhã, quando o sol começa a ficar intenso, até as 2 da tarde, ele já levou uma grande quantidade de água para as nuvens. É a hora que a tarde vai caindo, vai resfriando, as gotículas de água nas nuvens vão se condensando e acontece a chuva depois das 14 horas. As pessoas marcam negócio, marcam encontros amorosos, marcam cinema. Sempre no Pará, Amazonas, o pessoal pergunta, antes ou depois da chuva? Porque geralmente, cercando 14 horas, sempre tem essa chuva por conta desse fenômeno absolutamente local, né? Como eu falei, a constante precipitação chove sempre, né? A alta evaporação pelo rio Amazonas e a evapotranspiração pelas gotículas de água que ora estão nas folhas das árvores, daquele oceano de verdura, daquele oceano verde de florestas, né? E tem baixa amplitude térmica, ou seja, a temperatura não varia uma pela outra. De dia dá 40, 42, de noite dá 36, 34, a amplitude térmica fica muito baixa, né? Lembrando que a ideia que a gente tem de amplitude térmica é essa variação de temperatura que tem no sertão, no deserto. Chega a 45 graus, até 50, não é tão comum, mas pode chegar, mas quando chega de madrugada, a temperatura pode ficar até abaixo de zero. Então tu mede 50 menos 10 graus, 40 graus de amplitude aproximadamente. Aí aqui tu mede, no caso, 40 de dia, 34 de noite, 36, 4, 6 graus de variação de temperatura, ou seja, de amplitude térmica, tá ok? Então nós temos aqui mais ou menos o mapa do clima equatorial. Você está vendo assim que a temperatura é sempre alta, né? Sempre a temperatura tem uma constante, não vai baixar de maneira nenhuma. E chove os meses todos. Tá aqui a quantidade de chuva sendo indicada. Todo santo mês, muito ou pouco mais, chove. Então está aqui a alta de temperatura, a constante de temperatura, como também, certamente, a quantidade de chuva todos os meses do ano. Ou seja, é uma quantidade de chuva bem distribuída. O terceiro clima é justamente o clima tropical, né, que pega todo esse meio do Brasil, sul do Amazonas, da região Amazonas, norte da região sudeste e toda aquela região centro-oeste, aquele coração do Brasil ali, que é o clima tropical. Ele tem duas estações definidas, que é uma estação chuvosa no verão, chove 6 meses, e a estação seca no inverno. Ou seja, são 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Isso é muito bem definido ali pela região centro-oeste, né? É influenciado por duas massas, a massa tropical e a massa equatorial. Também tem alta precipitação, chove-se muito, 3.000 milímetros por ano, né? Tem uma baixa amplitude térmica, com uma alta pressão, ou seja, muito úmido, por isso que está lá a região do Cerrado, né? A região daquela criação de gado no Mato Grosso do Sul. E latitude média, né? Ou seja, ela fica assim, ela fica próximo dos trópicos e fica no meio do Brasil, ela fica entre os trópicos e a linha equatorial. E está aqui mais ou menos o mapa do clima equatorial. Aliás, do clima tropical. Ou seja, nós temos a estação chuvosa, né? Pegando esses meses. Aí aqui tem a estação seca. Em dezembro começa a estação chuvosa novamente, né? Também tem uma constante de temperatura, só vai aumentar essa temperatura quando chove pouco, né? Assim, é inversamente proporcional. Diminuir a quantidade de chuva, vai aumentar a temperatura, vai aumentar o calorão e tudo. E se a gente pegar esses meses, ó, julho, agosto, setembro e outubro, que é justamente esses meses mais secos, que é assim um pedacinho do inverno já entrando na primavera, por isso que está acontecendo muitas queimadas por conta dessa secura de clima que não está chovendo nesse período, né? As queimadas do Pantanal, por exemplo. Certo que é a ação do homem, responsabilidade do homem, mas assim, fica mais fácil porque é justamente o período da estação seca desse clima tropical, que é o clima que abrange a maioria do território brasileiro. Por isso que a música fala que a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, né? Por último, nós temos o clima, outro clima que define aqui
o clima do Brasil, que é o clima subtropical que você está vendo aí. É aquele clima que está abaixo do Trópico de Capricórnio, aquela linha que corta ali a região sul, e já pega a região sul do Brasil, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente sabe muito bem, né, que a gente tem desses climas lá, que é clima frio, que tem geada, que a produção de maçã, de morango, de uva é condicionante, que o pessoal faz, digamos assim, turismo de inverno, que é justamente assim, as baixas temperaturas, uma cultura de vinho, é tudo muito diferente do nosso contexto aqui, para as bandas do norte, onde nós moramos. Né? Então esse clima subtropical, ele já pega a zona temperada do globo, porque se você pegar as 3 zonas do globo, se você pegar o seu livro, você vai ver aí, bem no centro é a zona quente, a zona intermediária ou é a zona de clima temperado, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer, e os polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul, aqui no Polo Norte o Ártico, que só tem gelo, e no Polo Sul a Antártica, que também só tem gelo, que são as 3 zonas térmicas da Terra. Então essa aí fica numa estatura mediana, né? Com chuvas regulares e bem distribuídas, que esses chove o ano todo, né? Tem um clima frio, e porém uma pouca quantidade de chuva em relação aos outros climas, no caso tropical e equatorial. Uma alta amplitude térmica, tem uma variação muito grande, ó, aqui de 30 graus. Chega a 30 graus no verão e chega a 0 graus no inverno. 30 menos 0 seria 30 graus de amplitude, né? Influência da massa polar. Se você visualizar agora o Brasil, você vai perceber que o sul fica mais extenso, mais próximo da Antártica. E a Antártica, quando chega aquelas massas que vêm de lá, fria, pela força de Coriolis, ela vai passar primeiramente na região sul, primeiramente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e fazendo uma abundância de chuva, chegando até as geadas, que você está vendo aí, a ocorrência de geadas, com as latitudes médias dos trópicos, ou seja, com uma certa distância, com uma certa medida, um certo distanciamento dos trópicos, já tendendo a chegar à parte mais fria, que são os polos. E aqui nós temos também do clima subtropical. Nós temos aqui um mapazinho que também vai, um climogramazinho que vai indicar a baixa de temperatura num certo período, certo? E a quantidade de chuva bem distribuída, porém não tão muita, né? 50 milímetros, 55 milímetros, 80 milímetros. Se você fizer o somatório disso aqui, vai dar aproximadamente 1.500 milímetros. E com uma temperatura baixa, olha, 23. Aqui já vai baixar para 14, 13. Aqui nos meses mais frios de inverno, né? Tá aqui a parte aqui do inverno, junho a setembro. E depois aumenta mais um pouquinho aqui, que seria, no caso, o clima subtropical, que é o clima que caracteriza a região sul do país. Isso aqui foi o nosso recado. Eu espero que meus esclarecimentos tenham prestado para vocês se tornarem mais inteligentes. Se cuide. Até o nosso próximo encontro. Paz para todo mundo.